Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, a gente vai resolver o seguinte problema. Eu quero criar aqui uma função onde eu quero exibir os dados de um único post ou de diversos posts. E a gente vai resolver esse problema aqui de duas formas. A primeira forma que eu vou fazer aqui é a forma mais comum da gente pensar na resolução desse problema. E da segunda forma que a gente vai desenvolver, a gente vai simplificar esse nosso código resolvendo de uma forma muito mais simples e que com certeza você vai querer utilizar no seu dia a dia e nos seus códigos. Vamos lá então, já estou aqui com a minha ferramenta aqui já aberta. Eu estou utilizando aqui o Tinkerwell, que é basicamente uma interface gráfica para o Tinker, que já é uma ferramenta nativa do Laravel, só que com uma interface gráfica bem mais amigável aí pra gente. E pra gente exemplificar esse código, vai ser uma ferramenta muito útil. Vamos lá então. Eu vou então aqui criar, vamos exemplificar aqui o nosso problema. Eu quero aqui fazer o seguinte, eu quero ter uma função que chama post, show post, por exemplo. E aí eu quero passar lá um post ou diversos posts, post 1, post 2, post 3, enfim, para mim poder exibir. Vamos então resolver esse problema aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui uma classe para representar os dados desse post. Então aqui, já crio a minha classe, vou criar aqui o construtor dessa classe, public function construct. Aqui então vou ter public int, vou ter apenas o id e o título desse post. Não preciso de mais, apenas para um exemplo aqui. Bom, vamos lá então. Próximo passo aqui agora, eu vou criar a minha função. Vou criar ela aqui, como eu disse, da forma mais comum que a gente pensa na hora de resolver esse problema. E depois a gente simplifica esse código. Vou chamar aqui então de showPost. E aqui eu quero receber um post ou um array, uma quantidade que eu quiser de posts. Como que eu poderia fazer isso? Eu aceito aqui um post ou um array de posts. Chamo aqui o meu parâmetro de posts e pronto, basta eu desenvolver a minha lógica aqui dentro. Só que o grande problema é o seguinte, primeiro a gente vai exibir aqui esses dados para a gente poder mostrar isso daqui. Então aqui eu vou chamar a minha função showPost, vou passar aqui um new post, o id 1 e aqui post 1. E aqui novamente vou chamar, só que aqui agora eu vou passar um array com quantos posts eu quiser. Nesse exemplo, vou passar apenas 2 posts. Então, post 2 com título post 2. Ok, executo isso daqui. Aqui é no plural. Ok, executei e aqui nós temos o resultado da nossa primeira execução. Primeira vez que a gente chamou a nossa função. Exibiu aqui um único post. Chamei de novo passando array. Tenho um array aqui de posts, nada demais, como esperado. Vamos então desenvolver uma lógica aqui para poder exibir os títulos desses posts, fazer uma listagem, tanto de um único post ou se eu passar vários, de vários posts. Vamos lá então. Poderia fazer aqui da seguinte maneira, coloco aqui um if e aqui falo o seguinte, if posts instance of post, e aqui, se por acaso eu estou verificando, né? Se por acaso posts é um único post. Se for um único post, eu posso colocar echo posts title para poder exibir aí o meu título. Coloco aqui um /n apenas para poder organizar aí o meu código. E aqui embaixo agora, se por acaso não for um único post, eu posso fazer um for each posts as post e aqui dá um echo também no título desse post. Aqui eu só tenho que trocar para o singular, porque eu estou acessando essa variável aqui do for each. Vou executar isso daqui e funcionando como esperado. Como você pode ver, a gente tem aqui um único post e depois ele exibe o título dos 2 posts. Nada de errado com esse código, tudo funcionando sem nenhum problema. Porém, aqui é apenas um único exemplo. E a gente tem uma lógica muito simples que é dar um echo no título do post.
Porém, isso daqui poderia ser uma lógica mais complexa, com 10 linhas, 15 linhas, enfim, quantas linhas necessárias aí para sua lógica. E a gente teria basicamente código duplicado aqui em cima e o código daqui de baixo é basicamente o mesmo. Então, a gente teria essa duplicidade. Como que a gente poderia resolver isso, então, de uma forma muito simples? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa função aqui, vou colar ela aqui embaixo e vou comentar apenas para a gente ter ela como referência aí, para a gente poder utilizar e visualizar depois a mudança. Então vamos resolver isso aqui de uma forma muito simples. Eu vou fazer o seguinte, vou tirar aqui o tipo array, então agora eu só acesso aqui, só aceito dado do tipo post, vou executar aqui esse código, ele vai gerar um erro para mim, porque ele vai falar o seguinte, ó, eu espero aqui um post, e ele está passando aqui na segunda execução, na primeira ele funcionou, exibiu o título, na segunda eu estou passando um array, então não funciona. Ele fala aqui, ó, estou esperando um post e encontrei um array. Bom, vamos lá então agora resolver isso aqui. Vou apagar essa parte aqui de cima, desse if. Apaguei, joguei tudo fora. Coloco aqui 3 pontos. O que que acontece aqui agora? Ele converte agora esse post aqui para um array. Então, se eu passar um único post, esses parâmetros aqui, tudo vai ser convertido para um array chamado posts. Se eu passo um único post, ele vai fazer o seguinte, ele vai converter isso daqui para um array. Então aqui no for each ele vai funcionar. Agora eu posso remover aqui também esse array que eu estou passando e passar aqui só com vírgula. Vou passando vírgula aqui e passo quantos posts eu quiser. 10, 20, 30, 50 posts, quantos você precisar. Então aqui post 3, ok, vou colocar aqui mais um post, vamos lá, post 4, executo aqui e agora continua funcionando da mesma forma, porém a gente tem aqui toda essa função e aqui lembrando novamente que é apenas um exemplo, então uma lógica bem simples, aqui a lógica em cima do post em si é apenas uma única linha e a gente já tem uma função bem reduzida e não tem código duplicado aqui. Se você precisar de mudar a lógica aqui, que você trata o post, seja lá manipular da forma que você quiser, você altera apenas em um único lugar aqui. Então aqui a primeira execução funcionou, ó. Então exibiu aqui post 1, a segunda execução funcionou também com post 1, 2, 3 e 4, da mesma forma, ok? Então como você pode ver é uma forma muito simples. Bom, e isso também facilita porque, da forma anterior que a gente estava, ele aceitaria aqui, quando eu passasse um array, aceitaria outros tipos de dados. Como, por exemplo, se eu tivesse aqui uma classe chamada page, eu poderia passar a minha página lá também. Como aqui tem a mesma propriedade title, poderia funcionar, executar com sucesso o meu código. Não quer dizer que o resultado seja o esperado, mas o código executaria sem erro. Mas aqui agora, se eu tentar passar aqui uma página, como eu setei aqui que ele só aceita post, ele vai gerar um erro para mim. Olha lá, estou esperando aqui um post, você está passando para mim uma página, ele não aceita. Posso passar a aceitar a página? Posso. Basta eu colocar aqui o pipe, em seguida colocar aqui page, informando que eu quero aceitar também, ou um post ou uma página. E aí ele executa para mim agora sem nenhum erro, mesmo resultado, porque todas as duas classes têm a propriedade título. Ah, mas como que eu faço então se isso daqui estivesse dentro de uma variável, se fosse um array de posts? Se isso viesse por aqui, por exemplo, de posts, é um array aqui de posts, como que eu poderia passar eles aqui para dentro? Porque se eu pegar aqui, vamos lá, tentar passar aqui só posts, vamos ver o que vai acontecer, ele dá um erro para mim, porque ele está esperando parâmetros do tipo post ou página, eu estou passando um array, embora o array seja de post. Como que eu posso resolver isso? Também de uma forma muito simples. Coloco aqui 3 pontos. E aí ele vai converter todos esses itens aqui do array para parâmetros que vão ser passados na minha função, ok? Executo aqui agora e continuou
funcionando o meu código da mesma forma, ok? Então, como você pode ver, é uma forma muito simples aí da gente poder resolver esse problema sem gerar duplicidade de código como tem aqui embaixo, ok? Então, é esse o vídeo, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Deixe seu curtir, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal.